tempos difíceis criam homens fortes. Não existe frase melhor que se encaixe com Trunks, o guerreiro do futuro. Fala, piazada! Vocês estão bom? Bom, eu acho que não existe um ser vivo no mundo que não conheça Dragon Ball, já que essa foi uma das obras que marcou presença na vida de quase toda criança. Eu mesmo cresci assistindo Dragon Ball Z e jogando todos os jogos de Play 2. Mas, entre sagas e vários personagens, sempre teve um que, pra mim, era o GOAT. Esse personagem era Trunks do futuro. Ele é estiloso, poderoso, tem uma espada e, o mais importante, ele é a esperança. Vindo de um futuro distópico onde Goku veio a falecer, devido a uma doença no coração, e a Terra foi dominada pelos androides, que vieram a assassinar todos os outros guerreiros Z, com exceção de Gohan. Trunks cresceu em meio a isso tudo, e, assim como Gohan, ele também era um meio Saiyajin, e a luz da esperança que iluminava um futuro sombrio. E Gohan, após presenciar a morte de seu mestre Piccolo, veio a se transformar em Super Saiyajin pela primeira vez, e assim dedicando toda a sua juventude a enfrentar os tais androides e treinar Trunks. E toda essa premissa de um Gohan adulto tomando para si um papel que ele nunca quis, devido à necessidade, e treinando Trunks para que um dia ele venha se tornar um grande guerreiro, enriquece muito essa parte da obra. Porque essa saga é totalmente diferente de tudo de Dragon Ball. Aqui, as mortes realmente têm um peso, e ter a oportunidade de ver um Gohan muito mais maduro e responsável, sendo essa a versão favorita do Gohan de muita gente. E para muitos, o filme que conta a história do Gohan do futuro é o ápice da obra. E mesmo Trunks não conseguindo se transformar em Super Saiyajin, Gohan confia no potencial e na força de Trunks, e acredita que um dia o mesmo virá a superá-lo. E como nessa linha do tempo do futuro não existe um Goten, Gohan acaba desenvolvendo uma relação de irmão mais velho com o Trunks. E essa saga inteira da obra é bem mais sombria e brutal que no processo da batalha contra os androides, onde Trunks ainda não é experiente em batalhas reais, e ele acaba mais atrapalhando do que ajudando. E assim, Gohan sacrifica o seu próprio braço em prol de salvar a vida de Trunks, entregando a ele a última semente dos deuses, confiando que Trunks seria sim a luz da esperança. E devido à perca de um braço, Gohan fica muito mais limitado, e sabendo que Trunks ainda não estava pronto, e com a falta de tempo, Gohan nocauteia Trunks, exatamente como o Vegeta fez na saga Buu. E assim, essa foi a última batalha de Gohan. E quando Trunks recobra a consciência, ele vai atrás de seu mestre. E lá, ele só encontra o corpo do mesmo já sem vida. E devido à dor e frustração de perder alguém que não foi só um mestre, mas também seu melhor amigo e um irmão mais velho, e até mesmo mais próximo de uma figura paterna, já que aqui o Vegeta morreu quando Trunks ainda era um bebê. E assim, Trunks se transforma em Super Saiyajin. E agora que Gohan se foi, todo o legado e pressão de acabar com os androides recai sobre Trunks, que ainda era só um adolescente. E a sua transformação não é só física, mas também mental. Trunks já não era mais uma criança. Ele foi forçado a ter um amadurecimento precoce. Ou melhor, ele nunca foi uma criança. Desde sempre, ele teve sua infância roubada de si. Mas mesmo com a sua transformação, Trunks ainda não é páreo para os androides. E enfrentando eles, mesmo sendo um Super Saiyajin, ele é humilhado. E Trunks só não é morto graças ao roteiro. E é aqui que Bulma decide fazer uma máquina do tempo, com o objetivo de levar a cura para o Goku do passado. E assim é feito. O guerreiro que carrega a esperança do futuro retorna ao passado. E no exato momento onde Frieza invadia a Terra para se vingar de Goku, e todo mundo já tinha aceitado que ia rodar, porque, né, era o Frieza. E por mais que o Goku tivesse uma técnica para se teleportar, ninguém ali, nem mesmo Trunks, sabia disso. E então, Trunks faz sua primeira mudança na linha temporal, enfrentando todo o exército do Frieza e seu pai sozinhos. E diferente do Vegeta, que é muito orgulhoso, ou o Goku, que sente prazer em lutar, Trunks não é assim. Ele é muito mais parecido com o Gohan, que não luta por prazer ou diversão, e sim por uma necessidade. Mas, diferente do Gohan dessa linha temporal, Trunks não hesita, pois ele sabe das consequências que a empatia com o inimigo causaria. E em segundos, ele elimina Frieza e seu pai. E após um feito tão grandioso, onde todos ficam assustados com um adolescente simplesmente brotando do nada e matando Frieza, coisa que, parando pra pensar, o Vegeta largou até o seu orgulho e chorou suplicando para que Goku matasse Frieza. E Goku poupou o mesmo. E no fim, quem deu cabo do mesmo foi o próprio filho do Vegeta. Mas, após isso,
Trunks demonstra ser um jovem extremamente educado e gentil com todos. E numa cena bem marcante da dublagem... Por que está me olhando, idiota? Nunca me viu, não? E olhando bem, essa cena do ponto de vista do Trunks é muito, mas muito emocionante, já que ele nunca teve a oportunidade de conhecer seu pai. E com a chegada de Goku, ele entrega o remédio. E deixa o aviso que em 3 anos, androides virão. E assim, ele volta para sua linha temporal. E o maior diferencial do Trunks é que ele deixa muito evidente com seus planos e sua maneira de agir, que esse tal orgulho Saiyajin de seu pai, ou a honra de lutador que o Goku tanto preza, não significam nada pro Trunks. Ele vai fazer tudo o que for possível para salvar as pessoas e o seu futuro. E um comparativo bem louco para quem não chegou a ver o Dragon Ball do Velho Testamento. Aquele Trunks da saga Z, em certo ponto, é muito parecido com Yuta de Jujutsu. Assim como Trunks, Yuta não se importava com a honra. Ele mata Kenjaku, um dos maiores vilões da obra, se aproveitando de um ataque surpresa. Ele usa de todas as táticas possíveis para que ele possa vencer e proteger as pessoas que são importantes para ele. E no mundo caricato, onde personagens são extremamente estereotipados, Trunks é o mais realista, o que faz muito sentido com o personagem, já que ele é alguém que perdeu tudo e luta por um futuro melhor. Não faz sentido ele ser arrogante. Ele precisa ser alguém que está disposto a fazer tudo para manter as pessoas vivas a qualquer custo e evitar qualquer risco desnecessário, poupando um inimigo. E a saga do Guerreiro do Futuro é um virar de chaves imenso na obra, porque até então o Dragon Ball lidava com a morte de uma forma muito mais leve e sem peso. Até porque se alguém morresse, era só reunir as esferas do dragão. Já nessa linha do tempo, não, já que, bem, o Piccolo se foi. Se alguém morreu, já era, não tem mais volta. E por isso que quem viu a saga do Gohan do Futuro considera essa uma das partes mais emocionantes, ou se não a mais, porque aquele Gohan morreu para sempre e nunca mais retornou na obra. Eu acho que além do Gohan do Futuro e do Android 16, não teve mais nenhuma morte dos mocinhos definitiva. E com a viagem no tempo de Trunks, criando ramificações na linha temporal, permitiu que a obra andasse por outras linhas, trazendo títulos de jogos como Xenoverse 1 e 2, que é totalmente ambientado com essa temática de viagem no tempo. E Dragon Ball Heroes. Bom, por mais que essa relação de pai e filho seja extremamente tóxica no início, já que o Vegeta inicialmente não tá nem aí pro seu próprio filho, o que pra ele é algo normal, já que a sua própria raça é assim. Não existe um vínculo familiar entre pai e filho. E uma das únicas exceções foi o próprio Bardock. Então, pro Vegeta, Trunks é só alguém patético que não sabe o significado de orgulho. Mas, mesmo com um relacionamento muito ruim inicialmente, Trunks continua se esforçando para ter a aprovação e reconhecimento do seu pai. Afinal, que filho não deseja ser reconhecido pelo pai? E com o passar do tempo, e com muito esforço do Trunks em busca de reconhecimento, ele muda a Vegeta, fazendo o próprio guerreiro orgulhoso que achava que só o seu jeito era certo e nada mais além de poder importava. Ele conseguiu mudar a perspectiva de vida do Vegeta, pois é só depois disso que ele se conecta com sua família, colocando Bulma e seu filho acima dele. Tanto que na próxima saga, Vegeta pela primeira vez luta não por si mesmo, para proteger, e se sacrifica por um bem maior. Isso tudo foi só graças ao Trunks do futuro, que, além de ser um dos melhores personagens da obra, foi o responsável pelo maior desenvolvimento de personagens de Dragon Ball. E o seu primeiro indício de mudança foi na saga Cell, quando Trunks é quase morto pelo Cell. E pela primeira vez, vemos Vegeta sendo um pai, e enlouquecendo de raiva indo pra cima do Cell. E assim, com o Cell sendo derrotado, sua missão aqui já está acabada. Então, ele dá um adeus a todos e parte de volta ao seu futuro, onde ele confronta os androides. Agora, muito mais sorte e muito mais experiente. Ele simplesmente acaba com ambos os androides com extrema facilidade. E após isso, Trunks enfrenta, humilha e elimina Cell, onde finalmente ele honra a memória de seu mestre. Ele salva não só seu futuro, como a linha temporal principal, foi o responsável de termos o desenvolvimento do Vegeta. E assim termina a história daquele que é a luz da esperança. E esse é o exemplo perfeito de tempos difíceis e um homem forte.